Cumprimentar a todos com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desejar aí que todos tenham um dia abençoado e mais uma vez meditar sobre a palavra de Deus. E o tema da mensagem de hoje, o título da mensagem: E disse Deus. Então, vamos ler alguns versículos chaves aí e daí para frente depois a gente vai debatendo versículo por versículo. Para a gente poder começar essa mensagem, vamos ler o livro de Gênesis, capítulo 1, verso 3, 5 e 6. E depois Mateus, capítulo 13, versículo 16. Que diz assim: E disse Deus: haja luz, e houve luz. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez a separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi tarde e manhã o segundo dia. Até o 8, o 7 e o 8 também junto. Então, Gênesis capítulo 1, verso 3, do 5 ao 8. 3, 5, 6, 7 e 8. Então, agora vamos em Mateus, capítulo 13, verso 16, para complementar, para a gente começar a meditar sobre a palavra, que diz assim: mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Então, como é um tema que a gente vai tratar sobre a voz de Deus, sobre o que Deus diz, sobre o que Deus determina, então, bem-aventurados, os ouvidos que ouvem a voz de Deus, que ouvem o que Deus diz. Então, aqui a palavra de Deus fala, que quando Deus criou o céu, quando Deus criou a terra, quando Deus criou tudo o que há, inclusive o ser humano, para tudo a Bíblia fala: e disse Deus. Deus simplesmente podia pegar num estalo e fazer tudo, sem dizer nada. Porque Deus tem poder para fazer o que Ele quiser, da forma que Ele quiser, e não há um ser humano, não há uma alma vivente que possa questionar o que Deus faz, o que Deus determina. Isso é fato e não se discute. Mas Deus fez questão de dizer tudo o que Ele queria fazer. E alguns dias atrás, lendo a palavra de Deus, a gente pode entender que a palavra, até a Bíblia, para ela não ser mais extensa do que ela já é, algumas coisas foram encurtadas. Eu creio, a Bíblia não fala isso, mas eu creio. Porque quando fala que Deus criou cada animal conforme a sua espécie, com certeza Deus criou um por um. Deus não pegou assim num estalo e disse: vamos fazer os répteis conforme sua espécie, as aves conforme sua espécie. Não, ele pegou espécie por espécie. Ele fez o pato, fez a galinha, mas tudo individual. Por isso que demorou tantos dias, demorou 6 dias para Deus fazer toda essa perfeição que Deus fez e que o ser humano hoje faz questão de destruir. Hoje o ser humano pega a criação de Deus e faz questão de destruir tudo, de não preservar nada, de modificar tudo o que pode modificar. E Deus não se agrada disso, porque a natureza criada por Deus, o mundo criado por Deus, o universo criado por Deus está sendo destruído pelas mãos humanas. Então, o que a gente vê aí, depois mais para frente, e disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo do céu num só lugar, porque era tudo água. Deus falou, disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo da terra. Então,
num só lugar, né? Que seriam os rios e os mares, né? Então Deus ordenou, Deus disse e aconteceu. Então o que a gente aprende aqui, a gente podia ir em mais versículos, né? Sobre o que disse Deus, né? Mas até aqui é o suficiente, porque o tema da mensagem é sobre a minha vida, é sobre a tua vida, né? Sobre o que Deus diz, sobre o que Deus determina. Então há várias formas, porque Deus diz, Deus determina. O que Deus determina para a tua vida vai acontecer de uma forma ou de outra, vai acontecer. Se Deus olhou para você, se Deus olhou para você e disse, você vai ser um empresário, você vai ser um empresário. Se Deus olhou para você e disse, você vai ser um pastor, um pregador da minha palavra, você vai ser um pregador da palavra de Deus, e não existe inimigo nenhum, não existe nada que vai te impedir, nem que seja a última coisa no mundo que você faça antes de você expirar, antes de você morrer, você vai fazer, você vai pregar para uma, duas pessoas, mas você vai pregar a palavra de Deus. Se é a determinação de Deus, se Deus diz que você vai fazer aquilo, você vai fazer. Entendeu? Se Deus diz, ó, você vai, digamos, conhecer tal pessoa que eu coloquei na tua vida, você vai casar com tal pessoa, você vai casar com tal pessoa, e não tem ninguém e nada que vai impedir isso. Entendeu? Porque quando Deus determina, Deus move o mundo para fazer. Porque Deus vai fazer. Quando Deus diz, o que Deus determina. Então nós temos que entender, Deus tem coisas na nossa vida que Deus determina. Então o que Deus determina vai acontecer. O que Deus diz que vai acontecer na tua vida vai acontecer. Do mesmo jeito que o que Deus fez quando criou o mundo. Deus disse e aconteceu. Deus diz e acontece. O que Deus diz acontece. Quando a gente vê que Jesus mesmo, quando curava as pessoas, ele dizia ser curado e a pessoa era curada. Ressuscitou mortos, Jesus dizia. Então, mas era o que dizia. O que ele diz acontece independente de qualquer situação. Então nós precisamos entender que tem uma diferença entre o que Deus diz e o que Deus manda fazer. Porque tem a Bíblia, praticamente toda a Bíblia é um mandamento de obediência a Deus, de servir a Deus, de seguir a Deus, de obedecer a palavra de Deus, de fazer a vontade de Deus também, para que a nossa vida seja bem sucedida. Porque a palavra de Deus, a Bíblia, ela precisa ser um alimento diário, a oração precisa ser um alimento diário. Então, se a gente não orar, não buscar a Deus, a gente não ler a Bíblia, se a gente não pegar, não ir na igreja para ouvir a palavra de Deus, porque a Bíblia fala que o crer, ele vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a gente até para a gente crer cada vez mais em Deus, para nós ter cada vez mais fé em Deus, Deus vai chegar e acrescentando a nossa fé, só que a gente precisa ouvir, a gente precisa ler, a gente precisa buscar de Deus, a gente precisa orar, mas oração, pedir para Deus acrescentar a nossa fé, e eu debato bastante sobre isso, e muitas vezes a gente pede as coisas para Deus e as coisas não acontecem, mas é pela nossa pouca fé também. Até tem uma mensagem que eu já foi feita também, né, que fala sobre a fé, o tamanho da fé, que Jesus fala, né, que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, nós movemos montanhas, nós dizemos para o monte, ó, move-se daqui, vai para lá, o monte se move, né? Jesus falou para os discípulos, né, que aquele que crê fará obras iguais e maiores do que Jesus fez. Então hoje a gente não vê obras iguais às que Jesus fez. Hoje as obras não chegam perto das que Jesus fez. Então aonde está a fé? Cadê a nossa fé? A gente precisa ter fé, a gente precisa acreditar em Deus, a gente precisa acreditar no poder do nosso Criador, a gente precisa ter fé em Deus, a gente precisa saber ouvir a voz de Deus. Porque Deus disse, e quando Deus diz, a voz de Deus chega.
é a voz de Deus. Quando Deus diz, a gente escuta a voz de Deus. Então tem uma diferença muito grande, né, entre o que Deus diz, determina, né, porque quando Ele diz e determina é através da boca dele mesmo. Ele fala literalmente, lá do trono dele, ele fala o que ele determina. Quando você é gerado, quando o ser humano é gerado, Deus já diz, você vai ser isso, e acabou. O que Deus determinar no ventre da tua mãe é determinado. Ao longo da tua vida, o que Deus determinar no teu dia a dia mesmo, Deus determina muita coisa sobre a tua vida. Deus fala. E quando Deus fala, não há ninguém, não há nada que vai fazer algo para impedir. Porque Deus é poderoso e Deus tem poder para fazer o que Ele quiser com cada um de nós. Então, inclusive a nossa vida, se a gente acorda vivo todo dia, é pela permissão de Deus, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Porque os 10 mandamentos Deus escreveu, né, e são mandamentos. Isso Deus manda obedecer. Então essa é uma opção do ser humano, entendeu? Então os mandamentos de Deus, você pode escolher entre obedecer e não obedecer, entre ser abençoado ou não ser abençoado, porque a obediência gera bênção. A obediência gera longevidade na tua vida. A obediência a Deus só gera coisas boas na nossa vida. E a desobediência é ao contrário, né? Então muitas vezes as pessoas, nós, né, damos ouvido aos homens para não ouvir a Deus, quando na verdade os nossos ouvidos têm que estar sensíveis para ouvir a voz do Espírito Santo, para ouvir a voz de Deus no nosso coração. Porque Deus fala com nós, Deus pede as coisas para nós também. Deus manda as coisas para nós e Deus determina as coisas para nós. Então existem coisas que são determinadas por Deus. E o que é determinado por Deus, quando Deus diz, e disse Deus, quando Deus abre a boca para falar e determinar alguma coisa, aquilo não tem. Aquilo acontece na dor ou no amor, pela dor ou pelo amor, mas vai acontecer. Aquilo acontece de uma forma ou de outra. Então Deus, Ele usa do jeito dele para abençoar nós. Ele sempre quer o melhor para nós. Então por isso que Ele colocou os mandamentos, né, para a gente seguir. A Bíblia toda é um mandamento, né, que depois Jesus foi lá e dividiu os 10 mandamentos em 2 mandamentos, mas não anulou os 10. Então o que a gente diz? Tem a dizer que o mandamento, se você obedecer, você é abençoado. E se você não obedecer, infelizmente você está desobedecendo a Deus. Você está desobedecendo o Criador do jeito que Adão e Eva desobedeceram. Porque Deus falava com Adão e Eva. E o que Deus falava, o que Deus abria a boca, determinava, era aquilo, né? E o que Deus mandava, eles tinham a opção de escolher. Tanto é que quando foi comido o fruto proibido, Deus não chegou lá dizendo, não, vocês não podem. Deus sabia que eles estavam comendo o fruto proibido, porque Ele sabe todas as coisas, Ele é onipresente, Ele é onipotente e onisciente. Então Ele sabe todas as coisas antes mesmo de acontecer. Então Deus sabia, mas Deus não foi lá impedir-lhes de comer, porque Ele já tinha falado, né, que daquela árvore não comereis. Mas Adão e Eva foram lá e comeram, porque o fruto parecia bom aos seus olhos, né? E eles ouviram a voz errada, a voz do inimigo. Então assim, eles caíram na tentação, eles desobedeceram a Deus, porque eles comeram mesmo sabendo. Eva sabia, porque Eva falou para a serpente, não, mas dessa nós não podemos comer. E mesmo assim, porque parecia formosa à vista, né, um fruto que parecia formoso à vista, que parecia muito delicioso, que eu acredito que realmente deve ter sido, né? E eles pecaram, então eles desobedeceram o mandamento de Deus, que aquilo foi um mandamento de Deus, que Deus mandou, Deus ordenou, de todas as árvores vocês comerão,
menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então até da árvore da vida Deus tinha prometido para comer. Aí a partir do momento que comeram da árvore do bem e do mal, eles não foram mais permitidos comer da árvore da vida, né? Então assim, Deus tem um amor muito grande por nós. E Deus fala para nós, e o que Deus determina para nós, para a nossa vida, é o melhor que Ele pode determinar. E vai acontecer. Então facilite na tua vida o que Deus determina para você, o que Deus diz para você. Porque o que Deus diz para você que vai acontecer na tua vida, isso vai acontecer. Independente se você queira, se você não queira, se você acha ruim, se você não acha ruim, vai acontecer de uma forma ou de outra, vai acontecer. Deus não vai te levar desse mundo enquanto você não cumprir na tua vida, você não deixar cumprir na tua vida o que Deus determinar. Porque ninguém, nada e ninguém frustra os planos de Deus na tua vida. Nada e ninguém frustra o que Deus determina. Amém? Nada e ninguém. Então, sempre pense nisso. Se Deus determinou algo para você, isso vai acontecer. Do mesmo jeito que Deus disse, né, na criação do mundo. Se Deus tem poder de chegar, abrir a boca e dizer haja luz, e houve luz. Se Deus teve o poder de abrir a boca e pedir para as águas se juntar num só lugar, as águas se juntaram. Se Deus teve o poder de simplesmente abrir a boca e dizer haja luminares, e Deus fez as estrelas, o sol, a lua. Se Deus teve o poder de abrir a boca e fazer o homem, fazer todos os animais, e fez acontecer, e nada impediu, o que está impedindo de Deus cumprir os planos dele na tua vida? Então facilite, ajude, você se ajudar, não é você ajudar a Deus, você vai estar se ajudando, você vai parar de patinar, você vai parar de pedalar à toa na vida. É só você abrir teu coração e permitir que Deus venha e faça o melhor para a sua vida, porque os planos de Deus são os melhores, são planos de paz, são planos de amor, são planos de longevidade. Então é só deixar Deus, só permitir, né, que Deus cumpra na tua vida o que Deus quer cumprir. Que tenha uma vida abençoada, que Deus possa abençoar você, sua família. E então vamos orar antes de encerrar essa mensagem. Senhor nosso Deus, te agradecemos, Deus, por mais essa mensagem, e que o Senhor possa abençoar grandemente, Senhor, a vida de todas essas pessoas, das quais o Senhor já determinou, já tem determinado, Senhor, o que vai ser da vida delas, porque a gente sabe que os seus planos jamais poderão ser frustrados, Senhor. Que o Senhor abençoe a família de cada um, Senhor, que o Senhor abençoe a vida, o trabalho de cada um e a saúde também, Senhor. Abençoe a saúde de cada uma dessas pessoas que estão aí. Te agradecemos, Senhor, por mais uma vez, Senhor, ter estudado da Tua Palavra, ter ouvido a voz do Espírito Santo, Senhor, e que o Espírito Santo possa trabalhar, Senhor, possa fazer a Tua vontade, que tudo que o Senhor falou, que tudo que o Senhor disse, que tudo que o Senhor determinou, Senhor, se faça na vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, Senhor, te agradecemos e assim oramos. Amém. Tenham um dia abençoado com Jesus.